Olá, queridos, bom dia. Eu desejo a você, nessa manhã, a graça de Deus, desejo a você um dia abençoado pelo Senhor. Meu desejo é que você esteja crescendo, que você esteja aprendendo mais de Deus em cada encontro que nós temos aqui. E eu gostaria que, nesse encontro, você pudesse absorver o máximo daquilo que Deus tem para falar para você. E nessa manhã, como nós já encerramos os estudos em Filipenses, eu gostaria de olhar para a vida de um personagem do Antigo Testamento. Nesses próximos 3 domingos, até o final de agosto, nós vamos olhar para a vida de personagens do Antigo Testamento e tentar aprender com eles. E o meu desejo é que a vida desses homens que viveram lá no Antigo Testamento possa nos dar lições para que a gente aprenda algo para o nosso dia hoje, para o nosso tempo de agora. Eu espero que você aprenda com os personagens bíblicos, com as experiências deles, com os seus erros e acertos, para que na sua vida hoje você tenha condições de, ao assimilar esses ensinamentos, fazer aquilo que é correto, agradar a Deus, levar uma vida que seja uma vida condizente com a fé cristã. Então, querido, que nessa manhã Deus te abençoe, que nessa manhã você aprenda do Senhor e que você dedique a sua vida a Deus, ok? Eu quero te convidar a orar, te convido a colocar a tua vida diante de Deus, te convido a pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus junto comigo. Feche os teus olhos. Pai de amor, muito obrigado por essa manhã onde nós podemos aprender, onde podemos crescer, ó Deus, na tua palavra e podemos ser instruídos pelo teu Espírito Santo. Nessa manhã, Deus, eu te peço que o teu Espírito nos conduza a refletir, a avaliar, a reavaliar a nossa conduta, os nossos valores, os nossos conceitos, para que tudo que fizermos, Deus, em nossa vida, cada decisão tomada, cada ação gerada por nós, ó Deus, que sejam ações, que sejam decisões dirigidas por Ti, Senhor. Pai, que nós possamos aprender a viver de maneira que Te agrade, a viver de maneira cheia do Espírito Santo, tomando decisões sábias. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria então, nessa manhã, de olhar para a vida de um personagem bíblico do Antigo Testamento e, a partir da experiência dele, aprender alguma coisa para nós hoje. E eu quero te convidar a estudar, a analisar brevemente a vida de um personagem chamado Jefté. Jefté tem uma história narrada num capítulo bíblico, lá em Juízes, capítulo 11. Mas lá em Hebreus, capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, Jefté é citado. Jefté é citado como um homem valente, um homem que pela fé venceu exércitos inimigos. Então, um homem que viveu lá no Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus Cristo. Depois, no final do Novo Testamento, ele é lembrado, ele é citado. E eu queria analisar a vida dele, eu queria que nós olhássemos aqui para isso que a Bíblia conta, para esse momento da história dele, e tirar algumas lições para nós. Então, queridos, eu quero te convidar a aprender com a história desse homem. Nós vamos fazendo algumas leituras, pensando alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, Juízes, capítulo 11, mas vamos ler alguns versículos. Vamos começar com os versos de 1 a 3. E diz o seguinte, então, a palavra de Deus, Juízes, capítulo 11, versos de 1 a 3, diz assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. O que a gente pode aprender ou extrair aqui desses 3 versículos? Primeiro, Jefté, diz o texto, ele era um homem valente, um soldado valente. Era um homem com destreza para a batalha. E era um homem que já tinha, então, alguns feitos militares executados. Este homem, então, ele era reconhecido, ele era identificado na sua comunidade como um bom general militar, como um bom oficial militar. Um homem, então, que tinha essas habilidades e a ponto de ser reconhecido como um soldado valente. O
que mais? O texto diz que ele era um filho bastardo. Seu pai teve um encontro com uma prostituta, teve relações com ela, e dessa relação com uma prostituta nasceu Jefté. Jefté, então, é fruto de um caso extraconjugal. Então, ele não era um filho legítimo do seu pai. Era um filho que nasceu de uma relação extraconjugal. Diz o texto que ele era, então, rejeitado, odiado pelos seus irmãos, e por isso eles o expulsam, dizendo, olha, você não vai receber nada da herança do meu pai. Mas esses homens, então, expulsam esse meio-irmão, Jefté, porque não aceitavam a situação dele. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi rejeitado na sua própria terra. E ainda o versículo 3 diz que ele, então, ao sair, ao ser expulso da sua terra, ele vai para uma outra região e lá, o texto que eu li fala em homens ordinários, outras versões falam em homens vagabundos, homens que não eram benquistos na sociedade. Outras pessoas que tinham uma má fama, não eram benquistas na sua comunidade, estavam então vivendo também possivelmente em terras estrangeiras, e esses homens se juntam a Jefté e Jefté passa a liderá-los então. Eles começam a andar juntos. O texto dá essa ideia de que Jefté, por ser um valente, um homem guerreiro, ele então passa a liderar esses homens. Então, ele é acolhido por aqueles que também foram rejeitados. Essa é a história de Jefté. Jefté é esse homem, um homem que foi rejeitado pelos seus, que nasce num contexto complicado como esse que nós lemos, é rejeitado pelos irmãos, vai para uma nova terra, para uma nova região, e lá então ele é reconhecido como um valente guerreiro também, e por conta da sua fama, por conta da maneira com que ele já é retratado na sua comunidade, na região toda, então esses homens o declaram seu líder, resolvem se juntar a ele. Ele tem então ali um pequeno exército de homens rejeitados. Queridos, interessante a gente pensar a respeito disso, porque se nós fôssemos citar, assim como o autor de Hebreus o fez no capítulo 11, se nós fôssemos citar os heróis da fé, se nós fôssemos citar aquelas pessoas, nós fôssemos fazer uma lista das pessoas que mereciam notoriedade, mereciam reconhecimento, dificilmente nós iríamos alistar pessoas como Jefté, que se uniram com pessoas de má índole, de má fama, pessoas que vieram desse contexto, como Jefté, filho de uma prostituta, filho de um caso extraconjugal. Dificilmente nós iríamos colocá-lo, incluí-lo em nossa lista. Porque o ser humano, nós normalmente buscamos histórias perfeitas. Mas a Bíblia, ela não esconde nada da história de ninguém e ela traz os imperfeitos para fazer a obra de Deus. Então, talvez aqui a gente já tenha uma lição para as nossas vidas. Talvez a tua história não seja a melhor história. Talvez o teu contexto de vida não seja aquilo que você gosta de apresentar. Talvez a história do teu nascimento, talvez as histórias da tua infância, talvez você tenha vivido situações vergonhosas, situações que você gostaria de esconder. Talvez situações parecidas com a de Jefté. E o que acontece é que nós frequentemente negamos essas coisas, escondemos essas coisas, por acreditarmos que essas histórias que nós vivemos são coisas sem valor, são coisas que Deus não usa, que Deus não se importa com pessoas assim. Nós vamos criando em nossa mente essas ideias erradas a respeito de Deus. Mas Deus, Ele usa todas as pessoas. Por quê? Porque Ele ama a todos e Ele quer resgatar a todos. Então mesmo alguém com uma história tão manchada, tão feia, uma história tão vergonhosa como a de Jefté, ainda assim pode ser usado por Deus para fazer a obra dele. E no livro de Juízes, capítulo 11, então, é narrada essa história deste homem que, embora fosse um rejeitado, um marginalizado da sua comunidade, um homem com uma história tão feia, este homem foi líder do povo de Deus. E este homem foi responsável por libertar o povo de Deus
do jugo dos seus inimigos. Então, queridos, se nós fôssemos Deus e fôssemos escolher, se Deus nos desse a opção de escolher, dificilmente nós escolheríamos alguém assim como Jefté. E as tuas histórias? E a tua vida? O que é que você tenta esconder? É claro que nenhum de nós vai ficar exaltando os erros do passado, as manchas do passado, mas é importante olhar para o passado, olhar para trás, aquelas coisas que aconteceram, e entender que mesmo que tenham acontecido, ainda assim Deus não nos rejeitou. Mesmo que pessoas tenham nos rejeitado lá no passado ou ainda hoje por conta dessa história, Deus não nos rejeitou e Deus pode nos usar e quer nos usar mesmo com essas histórias. Então, num primeiro momento, o meu convite para você é pense na sua história e aprenda com esses homens. Nós vamos estudar hoje a vida de Jefté, então aprenda com Jefté. Aprenda com a vida dele. Olhe para os erros e acertos dele. Olhe para o contexto onde ele viveu, a maneira que ele sofreu e aprenda. Mesmo pessoas sofredoras, rejeitadas, podem ser usadas por Deus. Então, se acerte com a sua história. Você não tem mais gerência sobre o seu passado, sobre aquilo que aconteceu. Você não pode mudar o que aconteceu, você não pode corrigir, não pode se retratar se você teve alguma responsabilidade com isso. Então se acerte com o seu passado, aceite o seu passado e viva um momento novo daqui para frente. Porque Deus pode usar você assim como usou o Jefté. Então, queridos, que nós aprendamos com o Jefté e que sejamos pessoas resolvidas com a nossa história, entendendo que Deus pode nos usar, independente de quem somos. Agora, os versos 4 a 11, eles trazem a continuação dessa história. Os versos 4 a 11 contam o seguinte, que os inimigos, os amonitas, foram guerrear contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E eles, então, sentiram a necessidade de buscar Jefté. O versículo 1 diz que Jefté era um valente guerreiro. E ele tem agora com ele um pequeno exército. Outros homens que estão com ele, homens com os quais Jefté pode contar com a sua lealdade. E então os israelitas vão buscar, o povo de Gileade vai buscar então Jefté, dizendo, olha, nós queremos que você lidere o nosso exército contra os amonitas. E aí Jefté diz assim, olha, por que é que vocês estão vindo atrás de mim agora? Vocês me expulsaram da casa do meu pai. Agora que vocês têm dificuldades, você vem atrás de mim, por que é que estão fazendo isso? Antes, vocês não impediram que eu fosse expulso da casa do meu pai. Eu sei que vocês me odeiam. E aí os homens dizem, olha, mas nós estamos aqui porque queremos que você seja o nosso comandante, comande o nosso exército. E aí então Jefté resolve negociar com eles, ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte então, já que vocês querem minha ajuda, eu vou ajudar vocês. Mas algo precisa ficar acordado entre nós aqui. Se eu for e o Senhor e Deus me der a vitória, enquanto eu comando o exército de vocês, se eu for lá guerrear à frente do exército, eu comandando, como vocês querem, como vocês estão me pedindo, e Deus me der a vitória, então a partir disso eu serei governador sobre vocês. Ou seja, ele então está dizendo a eles que eles precisam se retratar com ele, que eles precisam reconhecer o valor dele. E aí esses homens dizem assim, ok, é justo, tudo bem. Se você guerrear, se você comandar o nosso exército e Deus der a vitória, você será o nosso governador, você será o nosso líder. Então Jefté faz esse acordo com eles, esse é o combinado entre eles. Ok, eu vou, vocês estão pedindo minha ajuda, eu nem deveria ir, porque eu sei que vocês me odeiam. Eu sei que vocês me expulsaram da casa do meu pai. Vocês não fizeram nada para me defender, agora vieram atrás de mim. Então a minha condição é essa, que eu seja governador sobre vocês. E esses homens então concordaram com isso. Agora olha, os versos, isso está sendo narrado nos versos 10 e 11, diz o seguinte, e eles responderam, sim, nós faremos como você disse, o Senhor é nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez com que o povo jurasse que faria tudo o que havia sido dito. Uma coisa para a gente aprender aqui, Jefté, ele aceita
Jefté ele impõe os termos, ele está dizendo, olha, vocês vieram me buscar, vocês estão querendo que eu proteja vocês, as minhas condições são essas. O povo aceita, os líderes aceitam, e eles vão lá, então Jefté faz com que eles jurem na presença de Deus, ou seja, ele torna isso oficial. Ele faz com que aqueles homens cumpram a sua palavra de colocá-lo como líder daquele povo, como governador sobre eles. Então, algo para a gente aprender aqui nesse pequeno contexto da história de Jefté. Ele busca a reparação daquilo que aconteceu com ele no passado. Ele espera essa retratação daqueles que agiram errado com ele. E, queridos, então, algo para a gente aprender aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, muitas vezes nós sofremos situações injustas e tentamos fazer justiça com as próprias mãos. Jefté, ele não fez isso. Ele aguardou o momento certo. Ele não tentou colocar, como a gente diz, a carroça na frente dos bois. Ele foi lá e ele aguardou, então, que o Senhor desse a oportunidade das coisas serem resolvidas. Se ele era um homem valente, um guerreiro valente, como o texto retrata, e ele tinha homens já unidos com ele, ele poderia ter tramado a vingança. Ele poderia ter reunido o seu pequeno exército e invadido as terras de Gileade e feito justiça com as próprias mãos. Mas ele não fez isso. Ele ficou aguardando que o Senhor desse a ele essa oportunidade. E Deus deu. Queridos, muitas vezes a gente vive a nossa vida e passamos por situações semelhantes a essa e tentamos a vingança. Tentamos justiça com as próprias mãos. E como eu já tenho dito, né, justiça com as próprias mãos é vingança, não é justiça. Então, queridos, uma coisa para aprender aqui com o Jefté. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Aguarde o momento do Senhor fazer justiça. E Deus fez. Deus fez esses homens precisarem de Jefté para repararem, então, a injustiça cometida com ele. Queridos, uma outra coisa, né, que nós precisamos aprender aqui com o texto, além de Jefté não ter feito justiça com as próprias mãos, ele fez o povo formalizar o acordo com ele. Formalizar isso diante de Deus. Percebe no versículo que nós lemos ali, versículo 11, o povo então, quando recebe Jefté faz com que eles jurem diante de Deus, ou seja, eles formalizam esse acordo. Por que que Jefté faz isso? Porque Jefté é um homem, como a gente diz, calejado. Ele já tinha sofrido na mão desses homens uma vez, já tinha sido traído por eles uma vez. E o que ele faz agora aqui? Ele age com prudência. Bom, se vocês me traíram uma vez, se eu não formalizar isso diante de Deus, é possível que eu seja traído novamente. Ele agiu aqui com astúcia. Nós precisamos aprender dessa maneira também. Porque muitas vezes nós confundimos o perdão que nós devemos dar às pessoas com fechar os olhos e agir como se nós fôssemos cegos diante de pessoas que às vezes continuam nos prejudicando. Então, queridos, esses homens, eles prejudicaram Jefté. E antes que eles tivessem uma segunda oportunidade, Jefté, então, deixou tudo muito bem claro e formalizado, ou seja, formalizaram diante de Deus isso. Se eles quebrassem essa promessa, estariam quebrando uma promessa diante de Deus, não apenas diante de Jefté. Sabe, você e eu, nós que somos cristãos, a gente não pode ser bobo. Às vezes as pessoas nos passam para trás e nós perdoamos porque devemos perdoar, mas muitas vezes continuamos à mercê dessas pessoas. Queridos, sejamos espertos. Se alguém já agiu errado com você, já traiu a sua confiança, não seja bobo de confiar de novo. E algumas pessoas vão dizer, mas isso é o oposto do perdão. Perdão não é assim. Não, queridos. Perdoar não significa que você deve ser bobo. Você pode, por exemplo, um exemplo bem simples. Nós já ouvimos muitas vezes, e eu creio nisso, que o perdão é você assumir o prejuízo. O perdão é você cancelar uma dívida. Então, por exemplo, alguém que pediu dinheiro emprestado para você e não pagou, você pode perdoar essa pessoa e cancelar essa dívida.
mas você não tem obrigação nenhuma de emprestar dinheiro novamente. Está entendendo? Perdoar não significa sofrer de amnésia e esquecer completamente aquilo que aconteceu, a ponto de nos colocar novamente numa situação onde poderíamos ser passados para trás novamente. É o que Jefté faz. Jefté, então, ele diz, olha, vocês estão aqui me buscando, então eu preciso de garantias. Primeiro eu quero acertar isso aqui, quero que vocês me honrem agora, porque o erro de vocês comigo foi esse. Vocês não me trataram como deveria. Vocês sabem que eu tinha direitos por ser filho do meu pai, mas ainda assim me deixaram ser expulso da minha terra. Então agora eu quero que vocês reconheçam isso. Então vocês vão me tornar líder de vocês. Só que mais do que isso, vocês vão jurar isso diante de Deus. Ou seja, não quero mais possibilidade de vocês falhando comigo novamente. Queridos, nós precisamos aprender com Jefté essa prudência, essa sabedoria na hora de negociar, na hora de ajustar as coisas. E falando em negociação, vamos para os versos 12 em diante. Versos 12 até o 27, Jefté, o texto mostra que ele age com prudência. Eu não vou ler esse texto, vou ler só o verso 27. Mostra que ele age com prudência, porque ele então manda mensageiros ao rei amonita, ou seja, ele tenta negociar a paz, tenta negociar os termos para que não seja necessário derramamento de sangue, o que demonstra uma prudência dele. Então ele envia mensageiros, os mensageiros dão a mensagem, entregam a mensagem dele, recebem mensagem de volta do rei, e há uma discussão ali dos reis amonitas querendo dizer, olha, essa terra aqui é nossa, nós só queremos de volta. E ele então faz lembrar o que a história mostrou, dizer, olha, o povo de Israel na verdade não tomou isso de vocês, essa terra pertencia a outros povos e nós passamos por aqui, pedimos passagem, não nos foi dado, né? Pedimos para um rei, pedimos para outro, ficamos encurralados, e aí então Deus nos deu essa terra porque guerreamos com eles, porque eles não nos deram passagem, eles vieram contra nós não tivemos escolha. Então, como nós os derrotamos em batalha, essa terra ficou conosco. Então ele coloca bem claro o que aconteceu. Ele está dizendo, olha, nós não usurpamos a terra de vocês. Queridos, então há essa colocação dele e diante disso, diante da iminência da guerra, versículo 27 é o verso que eu quero ler com você, ele mostra a postura de Jefté. Jefté diz assim, não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fizeram mal, querendo lutar contra mim. Veja, são os amonitas que acamparam e se prepararam para a guerra contra Israel. E aí Jefté então diz isso para eles. E aí olha o que ele continua, verso 27, ainda a segunda metade do verso 27. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. O que ele faz aqui? Ele coloca tudo nas mãos de Deus. Ele diz, olha, vocês estão aqui querendo algo que não é justo, querendo guerrear contra nós para reaver essa terra que nós conquistamos no passado. E o texto diz, olha, se o problema é esse, se a terra realmente era de vocês, por que não tentaram antes? Por que não vieram requisitar isso antes? Já se passaram 300 anos e vocês estão agora requisitando isso. Então ele diz, olha, vou fazer o seguinte, Deus é juiz sobre nós. Já que vocês querem guerra, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus. E Deus vai julgar e vai dar a vitória a quem merece a vitória, a quem merece essa terra. Então, embora ele tenha sido um homem prudente, embora ele tenha sido um homem que, com sabedoria, negociou os termos, tenha sido um homem que se precaveu contra o seu próprio povo, porque foi traído pelo povo, tudo isso, ainda assim, ele confia mais em Deus do que na sua própria capacidade militar, no seu poderio militar, nas suas estratégias. Ele confia mais em Deus do que no seu poder de negociação. Ele confia e entrega tudo nas mãos de Deus. Queridos, é uma lição para nós aprendermos. Nós, muitas vezes, temos algumas habilidades e acabamos confiando só nisso. E Jefté, então, ele toma essa atitude, dizer, olha, estou tentando negociar com vocês, já que a guerra é inevitável, vai ficar nas mãos de Deus. O Senhor vai julgar entre nós e Ele vai dar a vitória a quem merece a vitória.
nós precisamos aprender com isso. Porque muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Jeremias diz, né? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte, ou seja, das suas habilidades, das suas competências, o seu poderio, a sua força, a sua confiança. Esse homem é maldito, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Jefté, ele apresenta então essa característica de alguém que confia em Deus. E você e eu, confiamos no Senhor? Nós confiamos em Deus a ponto de permitir que Deus julgue as nossas questões? Que Ele faça justiça aos olhos dEle sobre a nossa vida? Sobre as situações que estamos enfrentando? Sobre os conflitos que enfrentamos, às vezes, no seio familiar? Num conflito que você talvez tenha com um familiar, seja qual for o motivo, você tem coragem de orar como Jefté orou, né? Como Jefté se apresentou dizendo assim: Deus vai julgar a questão entre nós. E eu estou falando aqui sem hipocrisia, queridos. Podendo orar e pedir a Deus que julgue as questões de maneira que realmente a justiça seja feita. Não a justiça a você, mas a justiça a Deus, como nós falamos na última quinta-feira. Então, queridos, você teria coragem de fazer isso? Sabendo que se Deus fizer a justiça, talvez você seja prejudicado? Então, queridos, nós precisamos aprender aqui com Jefté. Ele tinha consciência do que era correto, tinha consciência do que era justo, e por isso, então, ele entrega nas mãos de Deus. Ele sabe que ele vai ter que guerrear, ele sabe que ele vai ter que lançar a mão da espada, vai ter que enfrentar aquele exército inimigo, mas ele coloca tudo nas mãos de Deus. O Senhor fará justiça aqui. É nisso que nós temos que crer. Temos que crer que o Senhor faz justiça e que Ele faz sempre o melhor. Então, queridos, que a gente aprenda com Jefté. Queridos, então, o que eu quero aprender aqui? Uma lição. Não vou entrar na polêmica do sacrifício, do voto feito. Se você quiser, a gente pode conversar sobre isso pessoalmente. Você pode me mandar um WhatsApp e a gente conversa sobre isso, sobre por que ele fez esse voto, enfim. Eu acho que foi uma atitude motivada apenas pela emoção. O fato é que ele oferece a Deus algo que Deus não pediu, algo que Deus abomina. Em Reis, 2 Reis, nós temos narrado que Deus abomina isso. Nós temos lá dizendo que isso desagrada a Deus. O rei Acás faz isso, se desvia de Deus e tem esses costumes pagãos inseridos na cultura religiosa de Israel. Em Jeremias, o Senhor também dá essa palavra, condenando o sacrifício humano. Então Deus não queria isso. Mas o que nós podemos aprender aqui, queridos, nesse contexto todo? É que nenhum sucesso fora de casa justifica um fracasso dentro de casa. Eu acho que em especial nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, é importante compreender isso. Que não adianta nós sermos profissionais bem-sucedidos. Jefté era um guerreiro bem-sucedido. Não adianta sermos profissionais bem-sucedidos, não adianta termos uma carreira bem construída, não adianta termos o reconhecimento das pessoas ao nosso redor. Jefté foi, então, acolhido por essas pessoas novamente, teve a história dele redimida com essas pessoas, foi posto numa posição de honra, se tornando líder deles. Teve tudo isso na sua história, fora de casa, acontecendo e sendo retratada a sua história. Mas não adianta ser bem-sucedido fora de casa se você tiver um fracasso dentro de casa. Então, muito embora esse texto aqui ele nos traga esse voto dele feito dessa maneira, eu acho que nós podemos aprender aqui é isso. De que adiantaria para ele, depois de todos os feitos realizados, ter a sua família destruída? De que adiantaria para você, depois de ter uma carreira construída, olhar para trás e ver a família destruída? Nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso dentro de casa. O que é mais importante então para você? Dentro dessas lições que nós estamos aprendendo com Jefté, que nós aprendamos essa lição, a lição mais importante. Jefté ele foi um homem bem-sucedido fora de casa, mas para dentro de casa ele trouxe a desgraça. E muitas vezes isso está
próximo de nós. Eu lembro de um pastor contando uma experiência de que ao final de um culto ele terminou a mensagem e foi procurado por um casal. E o homem disse a ele assim: pastor, olha, eu preciso da sua ajuda. Ore por nós, ore por mim, porque a empresa que eu trabalho me transferiu para um outro município. O município não é tão distante daqui, então eu passo a semana lá e final de semana eu venho para casa. Mas lá, nesse outro município, eu estou tendo que dividir moradia com alguns colegas de trabalho, e esses colegas não são cristãos, e esses colegas, então, todas as noites saem, fazem farra e vivem me convidando para isso, e exercem pressão demais sobre mim, estão me prejudicando demais. E pastor, para falar a verdade, eu estou balançando, está difícil me conter diante de situações como essa. Eu ando com vontade de sair e beber com eles, né, ir para a farra com eles, e ele narrando isso para o pastor com a esposa do lado. E a esposa, então, interrompe a conversa e diz assim: pastor, eu já falei para ele, os meus filhos não vão estudar em escola pública. O que ela está dizendo ali? Ela está dizendo: olha, não me interessa se ele está sofrendo lá, se ele está sendo tentado lá, eu não abro mão desse emprego, eu não abro mão de que ele continue nesse emprego, porque esse emprego paga a escola dos nossos filhos. Não interessa se é o nosso casamento que está em risco, os meus filhos não vão estudar em escola pública. Você percebe como isso está perto de nós? Como nós às vezes tomamos atitudes assim? Nós buscamos um sucesso fora de casa, mas trazemos o fracasso para dentro de casa. Então, queridos, tome muito cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas, porque muitas vezes nós escolhemos a partir de uma perspectiva. A perspectiva, por exemplo, profissional. Buscamos um sucesso fora de casa. Mas e o fracasso dentro de casa? Em detrimento do que nós conquistamos, o que conquistamos lá fora? A carreira, os recursos. Em detrimento do quê? Ou seja, o que é que nós perdemos pelo caminho quando estamos construindo uma carreira? Se você, pelo caminho, está perdendo os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, está perdendo a sua família, então nenhum sucesso fora de casa vai pagar esse fracasso dentro de casa. Então, acho que com Jefté nós podemos aprender isso. Podemos aprender que não devemos agir pela emoção, devemos ter uma fé consciente, racional, oferecendo a Deus coisas que agradam a Deus, mas jamais, queridos, devemos supervalorizar o sucesso fora de casa, quando esse sucesso nos traz o fracasso para dentro de casa. Então, eu espero que você seja motivado por essa palavra, que você aprenda com Deus, aprenda com a história de Jefté, e que isso traga para você direção na hora de tomar decisões, na hora de fazer escolhas, para que você seja alguém que tenha uma vida condizente com aquilo que Cristo espera de nós. Assim eu espero. Espero que você seja abençoado por Deus através dessa palavra e que você tome decisões sábias diante de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estou aqui para mais uma história e para falar mais uma vez sobre o maior amor que existe no mundo, o amor de Jesus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram uma ovelhinha de perto? Eu já vi. É um bichinho muito fofinho, muito carinhoso e muito bobinho. Qualquer coisa que nós dermos para uma ovelhinha comer, ela não consegue distinguir se aquilo é bom ou é ruim. Qualquer coisa que fizerem contra ela, ela não consegue se defender. A ovelhinha é um animal que precisa sempre de alguém cuidando dela, porque ela é muito frágil e não sabe se defender sozinha. E a Bíblia conta uma história, uma parábola, que era uma história que Jesus contava para ensinar
coisas preciosas para as pessoas. Então, a Bíblia, Jesus contou a parábola, a história da ovelha perdida. Diz a parábola que existia um pastor de ovelhas. As ovelhas precisam de um pastor, que é quem cuida delas, quem leva elas para se alimentar, para beber água e defende ela dos animais que querem fazer mal para ela. E as ovelhas têm um lugarzinho onde elas ficam, que nós chamamos de aprisco, que é um lugar onde elas ficam protegidas durante a noite ou quando o seu pastor não pode estar lá pertinho. Esse pastor tinha muitas ovelhas. Tinha 1, 2, 15, 20, 40, 50, 55, 56, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ovelhas. Todas elas muito fofinhas, lindinhas e que dependiam do seu pastor. O pastor sabia o nome de cada uma delas, cada uma dessas ovelhinhas. E ele conhecia cada uma delas muito bem. Sabia as características, sabiam o que elas gostavam de fazer. Ele conhecia muito bem as suas ovelhinhas. Todas as manhãs, o pastor acordava. Bom dia, sol, bom dia, minhas lindas ovelhinhas, como vocês estão? E levava suas ovelhinhas para pastar e beber água. Mas antes, ele contava elas. 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tudo bem, podemos ir. E elas saíam do seu aprisco, do seu curral e iam se alimentar. E o pastor ficava de olho. O pastor cuidava para que nenhum mal acontecesse às suas ovelhinhas. Quando eles voltavam para casa, ele contava novamente quantas ovelhinhas tinham para ver se todas estavam por ali. E as ovelhinhas podiam descansar. Em um dia, ele foi contar as suas ovelhinhas. E para surpresa dele, ele contou 1, 2, 3, 4, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Não, eu devo ter contado errado, vou contar novamente. 1, 2, 80, 85, 90, 96, 97, 98, 99. Uma das minhas ovelhas se perdeu. E ele ficou desesperado e olhava por todos os lados. Onde está a minha ovelhinha? Eu amo tanto essa ovelhinha, onde ela está? E ele tomou uma decisão. Eu vou procurar a minha ovelhinha. Deixou as outras ovelhas lá no aprisco, sozinhas, mas protegidas, e foi procurar a ovelha. Foi procurar a sua ovelhinha perdida. E aí ele estava lá caminhando, de repente ele enxergou a fujona, aquela que se perdeu. Ele ficou muito feliz. Ai, que bom, te encontrei, minha ovelhinha querida, vamos voltar para casa. Colocou a ovelha nas costas e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele colocou ela lá no lugarzinho dela e ele estava tão feliz, que convidou a vizinhança para comemorar com ele que ele tinha encontrado a sua ovelhinha. Essa ovelhinha, assim como todas as outras, eram muito importantes para esse pastor. E você sabia que Jesus também é o nosso pastor? A Bíblia fala que ele é o nosso bom pastor, que ele cuida de nós, assim como a história do pastor que cuidava das suas ovelhas.
que assim como o pastor que cuidava das suas ovelhas, Jesus conhece a cada um de nós que somos ovelhinhas de Jesus. E Jesus quer sempre que nós estejamos pertinho dele. Mas, em algumas vezes, nós fazemos como a ovelhinha fujona e vamos por outros caminhos longe de Jesus. Mas Jesus nos espera de braços abertos, pronto para nos receber novamente, para que a gente possa estar pertinho dele. Jesus, assim como o pastor da parábola, nos ama, nos cuida e nos conhece muito bem. E esse é o amor de Deus por mim e por você, ovelhinhas de Jesus. Que você possa sempre se lembrar que Deus te ama e te conhece e quer sempre estar pertinho de você, certo? Até mais e nos vemos à noite. Tchau, ovelhinhas de Jesus!